Bom dia. Tudo bem? Que bom falar para alunos do curso médio, é isso? Ainda é médio, né? Principalmente de Campo Grande, que é a minha casa. Eu vivo em Campo Grande, adoro Campo Grande. Campo Grande é um lugar muito legal, muito interessante. E eu vou a Campo Grande, sabe para quê? Para samba. Tem um samba muito bom lá, que eu vou sempre em Campo Grande. Eu sou sambista, Alessandra Tamanhá. Muito bom dia. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, obrigado, Rogério, por essa oportunidade de falar de cuidados paliativos no curso no evento de administração e direito. Isso fala muito, né? Eu me identifico muito com essa questão do direito, da administração, que eu acabo de defender uma tese de doutorado, cujo tema foi cuidados paliativos, uma questão de direitos humanos, saúde e cidadania. Então a gente está no lugar certo, né? Falando para as pessoas certas, principalmente para o adulto jovem. Isso é extremamente importante. Então a gente vai ter que começar a discutir essas questões do cuidado paliativo nas nossas vidas e a proximidade da morte nas nossas vidas. Ainda ontem eu recebi uma mensagem de um menino, um garoto de 22 anos, de Goiânia, que viu isso. E tem uma falência renal e ele decidiu a não fazer hemodiálise. Ok? O que o juiz fez? Interditou o garoto e colocou a mãe como curadora dele. Ou seja, ele vai ser obrigado a fazer um procedimento que ele não quer, que ele acredita, e a medicina também já sabe disso, que não vai resolver a vida dele. Só vai aumentar sofrimento. E vocês com isso? Imagine vocês, né, na faixa etária de vocês, 17, 18, 20 anos, decidir, são todos maiores, decidir que não quer fazer um tratamento e o juiz obrigá-los a fazer. A gente vai ter que discutir isso na sociedade? Penso que sim. O que vocês acham? A vida é de quem? Então, esse tema, esse caso, está totalmente relacionado, direcionado ao que a gente vai discutir aqui com vocês, que são os cuidados paliativos. Aqueles cuidados destinados para todas as pessoas, adultos e crianças, que têm diagnóstico de doença crônica, progressiva, avançada e até terminal. Esse tema não é o tema do idoso doente, não. Esse é o tema que deve ventilar, passear, transitar nas nossas vidas, nas nossas casas, no almoço de domingo. Ou seja, se eu tenho uma doença crônica, qual vai ser o desiderato? Qual vai ser o meu desejo? Vocês conhecem o desejo da mãe de vocês em relação à morte? Do pai de vocês? Vocês conhecem o desejo dos seus esposos, das suas esposas, em relação a isso? Não. Oi? Nós não conhecemos, mas eu também sei que você tem um desejo de falar tanto. Só que você está ali atrapalhando o trabalho deles. Limita uma área assim, ó, para dar... Tá aqui, tá bom? Desculpa. Muito obrigado. Bom, então, essa mãe possivelmente não conhecia o desejo desse jovem de 22 anos. E a justiça teve que entrar para decidir a vida das pessoas. Esse evento foi aberto justamente com o administrador e com o advogado, discutindo justamente isso. Acesso à justiça, equidade, direitos do paciente. Então, minha gente, teremos que começar a discutir sobre isso. Para evitar o quê? Qual o grande mote dos cuidados paliativos? Diminuir o sofrimento evitável. Uma doença crônica traz sofrimento? Sim. E o hospital, os profissionais de saúde, o tratamento, aumentam
demasiadamente esse sofrimento. Então, como dever ético profissional, né, todo profissional de saúde ele tem um edifício ético que ele tem que respeitar, esse ethos, esse edifício ético, esse compromisso ético, que é diminuir ou evitar o sofrimento evitável. Ok? Beleza? Então vamos lá. Eu sou Hernani Costa Mendes. Como eu falei, eu sou doutor em Ciências da Saúde pela ESP Fiocruz. Sou staff, né? Eu sou fisioterapeuta do Instituto Nacional de Câncer e trabalho com cuidados paliativos. E aqui hoje a gente vem discutir um pouquinho com vocês essa questão dos cuidados paliativos como uma questão de direito humano, uma questão de saúde e cidadania. Tá? Por favor. Os cuidados paliativos, a data mundial internacional dele é comemorada no segundo sábado de outubro, e o lema desse ano foi o seguinte: pessoas que sofrem não podem ser deixadas para trás. Cuidados paliativos como um direito humano. Coincidência, né? Porque eu defendi, justamente a minha tese tratava dessa questão do direito humano. E a questão que chama atenção ali é a questão do abandono. Quem tem uma doença crônica avançada ou até terminal não deverá ser abandonado. Em cuidados paliativos, a gente vai falar de não abandono. Em cuidados paliativos, a gente vai falar de hospitalidade incondicional. O que é isso? Você pode vir do jeito que você é, que eu vou te receber. Isso é não abandono. No hospital, o que acontece? Eu troco a hospitalidade pela hostilidade. Principalmente quando eu não me comunico com o meu paciente. A gente fala de cidadania, né? Primeira coisa que o paciente perde quando ele interna no hospital é a cidadania. Que ele coloca um uniforme e uma pulseira e ninguém nunca mais chama ele pelo nome. Ou não? Não é assim? Não é isso? Então, em cuidados paliativos, vamos preconizar e respeitar esse cidadão. Não é paciente, não. Ele é um cidadão que está temporariamente doente. Ou eu sou doente e perco minha cidadania? Que negócio é esse? Será que eu doente deixo de pagar imposto? A gente tem que pensar sobre isso. Os problemas de comunicação dentro da área hospitalar é por conta disso. Porque você começa a atropelar direitos dos pacientes. Isso só pode dar problema, não é isso? Não é isso? Então vamos. Então, cuidados paliativos, conceito. Se discute hoje um conceito novo, mas isso não está fechado ainda. Mas se você analisar o conceito que o pessoal está trabalhando hoje, o pessoal, inclusive, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos está discutindo isso, mas não muda a essência. É basicamente isso aqui. Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares. Não faço cuidados paliativos sem o núcleo familiar. Então, ao pé da letra. Cuidado é caro, né? Para a área de saúde. Né? Todo profissional da área de saúde tem que ter o ethos para cuidar. Ponto. Médico, fisioterapeuta, enfermeiro, qualquer profissional de saúde. Então, cuidado, ele é uma palavra que vai falar para você que você tem que prestar atenção, você tem que zelar, você tem que respeitar essa individualidade. Por isso que cuidado é muito caro. E paliativo deriva do latim palium. Palium significa pano, manto. Manto para quê?
para cobrir, para proteger. Ao pé da letra, cuidados paliativos são cuidados protetivos. De quem? De quem está vulnerado por uma doença. Ok? Todos nós aqui somos vulneráveis. Se esse teto cair, pode acometer tantos, né, de nós, e pode machucar, pode matar. Então nós estamos vulneráveis. Agora o doente que já está doente, a pessoa doente, ela é vulnerada, que vem de vulnos, do grego. Vulnos significa ferido. Então o paciente, ele é vulnerado, ele está ferido, ele precisa de cuidado. Então, cuidados paliativos são cuidados destinados às pessoas que têm uma doença crônica, progressiva e até terminal. Ao contrário do mito que nós temos na nossa sociedade, que vai falar de cuidados paliativos só para os doentes terminais de câncer. Isso não é verdade. Isso é um mito que a gente tem a missão de debelar, de destruir. Então são cuidados destinados para esse tipo de paciente. E esses cuidados deverão ter início no diagnóstico do paciente. O que acontece normalmente na nossa sociedade? Se fala de cuidados paliativos só para a terminalidade. Eu sou do Instituto Nacional de Câncer. Dentro do Instituto, nós temos esse problema. Se fala-se de cuidados paliativos para o paciente terminal de câncer. Está errado isso é mito. Então, cuidados paliativos são cuidados que deverão ser iniciados no diagnóstico de qualquer doença crônica avançada e até terminal. Então, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, eu gosto de usar um termo em relação a isso. Eu gosto de usar gestão do sofrimento, cuidados paliativos. Os profissionais de cuidados paliativos fazem, o Rogério vai gostar disso, né? A gestão do sofrimento, porque esse sofrimento não é só um sofrimento físico, é um sofrimento físico, social, psicológico e espiritual, porque essa pessoa, ela é um todo indivisível. Porque aquela dor não pode, de repente não é uma dor tão somente física, é uma dor da alma. O paciente fala isso, doutor, a minha dor é na alma. Porque um caso que eu escutei essa semana, uma senhora, ela fez um câncer de mama e amputou a mama na idade de 43 anos. Ela tem 63 anos, nunca mais praticou atividade sexual. Uma pessoa que foi condenada aos 43 anos e até hoje nunca mais fez sexo. Por quê? Vergonha? Trauma? Pior ainda, o marido dela falou que não se sentia muito bem em transar com uma mulher sem peito. Isso é dor física que ela tem? Não, é dor na alma. Isso é dor na alma. Ela foi condenada aos 43 anos de idade a não mais fazer sexo durante toda a vida. É disso que eu estou falando. Então ela precisa de uma abordagem holística que venha entender esse aspecto. Ok? Por isso que cuidados paliativos são cuidados complexos e cuidados que visa a contemplar toda a complexidade do humano. Me comprova no corpo. Por favor. Isso é um panorama geral. Olha só vamos ficar no câncer. Em 2030, espera-se
27 milhões de casos novos de câncer, com 17 milhões de mortes e 75 milhões de pessoas vivas atualmente com câncer. O câncer vai ser a primeira causa de morte do Brasil e do mundo. Daqui a pouquinho, 2029. Ok? Daqui a pouquinho. Mas, já em 2014, 40 milhões de pessoas precisaram de cuidados paliativos em todo o mundo. Dessas, 20 milhões estavam em fase final da vida. Dessas, apenas 1 em 10 recebeu assistência paliativa. Olha o drama que nós temos em relação à assistência paliativa no mundo. E no Brasil isso é muito pior. Nós não temos hospitais, excetuando a unidade 4 do INCA, que é lá em Vila Isabel, que é a unidade de cuidados paliativos. No estado do Rio de Janeiro, não temos nenhum serviço especializado em cuidados paliativos. Ok? Vou dar um número para vocês. Uma das principais organizações de cuidados paliativos no mundo, que é a Associação Europeia de Cuidados Paliativos, ela tem um cálculo. Então, para cada 1 milhão de habitantes, você destina 100 camas para cuidados paliativos. Ok? Então, você pega Brasil, 200 milhões de pessoas. Fazendo um cálculo rápido, eu precisaria de quantos leitos? Para cada 1 milhão, 100 camas, 20 mil camas para o Brasil. No Rio de Janeiro, eu só conheço 56, que é dessa unidade de cuidados paliativos. Então, estamos muitos atrasados em relação a essa realidade. Foi? Entenderam o cálculo? Ok? Beleza. Várias doenças precisam de cuidados paliativos, não só o câncer. Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde. Vejam a novidade aqui. Ó. As doenças cardiovasculares, tá? Só elas, só das suas complicações, atinge um nível aqui de 38,5%. O câncer aqui entra em segundo lugar, com 34% da necessidade dos cuidados paliativos. Entram também doenças respiratórias crônicas, SIDA, diabetes. E tantas outras doenças, insuficiência renal, caso desse garoto lá de 22 anos de Goiânia, ele precisa de cuidados paliativos. Foi muito bom ouvir da boca de um nefrologista que o transplante renal no paciente é tratamento paliativo. Nossa, isso me deu muito alívio. Sabe o que é? Porque ele tem um rim novo, mas ele vai precisar tomar remédio para o resto da vida para várias situações. Quando eu ouvi o nefrologista falando sobre isso, eu fiquei muito feliz. Domingo eu estava com uma pessoa que fez transplante de fígado, que já está lá tomando seu remedinho e vai tomar para o resto da vida. Então eu posso ter doença renal, hepática, Parkinson, olha só, artrite reumatoide, doenças neurológicas, demência. Tem tantos idosos aí com Alzheimer de 20, 30 anos de evolução de doença. Então ele precisa de cuidados paliativos. Anomalias congênitas, aqui a gente está falando de crianças. Olha só, tuberculose multiresistente, aquela tuberculose politratada, que loucura. Esse paciente precisa de cuidados paliativos. Então aqui nós derrubamos mais um mito. Cuidados paliativos são cuidados destinados para todas as doenças que têm esse percurso clínico e muitas vezes mal fadado. Ok, vamos lá? Em relação a políticas públicas e os cuidados paliativos, o Brasil, ele ocupa a 42ª posição em relação à qualidade de morte, como eu falava para vocês. Então, morrer no Brasil não é bom negócio. Se morre muito mal no Brasil, ou se morre com
uma medicalização da morte muito grande. O que é isso? Um idoso de 85 anos com uma falência renal crônica que passa mal, é levado para o hospital, é internado na UTI e dessa UTI só sai morto. Porque não tem perspectiva de vida. Então ele passa por todo esse processo que a gente chama de medicalização da morte. Ou seja, uma morte dificultosa, um prolongamento desnecessário da morte, porque todo mundo sabe, inclusive a família, que não tem expectativa de cura. Ok? Então o que seria a medicalização da morte? Um processo que nós chamamos de distanásia, morte difícil. Ok? A distanásia você fica tranquilo em realizar no Brasil. Mas eutanásia é crime, não é isso? Então você não pode fazer a eutanásia, mas fique à vontade para fazer a distanásia. O que ocorre com a distanásia? Aumento de quê? Vocês falam? Sofrimento. Será que eu quero minha avó assim? Pergunta, chega em casa discutindo hoje com a mãe e com o pai. Será que eu quero ver minha avó assim? Será que eu quero ver meu pai assim? Será que isso é amor ou egoísmo? Meu pai de 95 anos não pode morrer. Por que não? Falou em morte. Todos morrerão aqui? Pode ser hoje? Ou hoje não, porque tem muita conta para pagar. Eu saí de casa brigado, não beijei minha esposa. Quem saiu de casa brigado hoje? Ninguém assume isso, né? Impressionante. Ninguém? Todo mundo beijou? Hoje o marido, o amor da vida, então pode morrer. Quem não fez isso hoje não pode morrer, porque a pessoa vai ficar no luto patológico. Ok? Olha a complicação. Então, morte súbita é para quem beijou o ente querido pela manhã. Senão é egoísmo. Beijou, olha só. Que bom. Volta só um pouquinho. Olha só, o Brasil, e o que a gente acredita? A Guilhermina não está aqui, mas nós acreditamos que o tratamento paliativo, principalmente, deverá ser realizado em casa ou pela comunidade. Isso reduz gastos em saúde associados à internação em hospitais e tratamentos de emergência. Onde estão os nossos pacientes paliativos? Nas emergências hospitalares, nas UTIs dos hospitais públicos, recebendo tratamento distanásico. A nossa luta é essa, mudar essa realidade. Por isso que a gente está fazendo a associação. Pena que a Alessandra foi embora, a outra doutora foi embora, porque a gente precisa fazer uma ação conjunta. Ela falou de ação coletiva, lembram disso? Então, em relação aos cuidados paliativos, também a gente precisa da atuação da comunidade, senão não mudaremos essa realidade. Eu tenho que envolver a comunidade, senão eu não dou um passo. Por favor? Por favor? Olha só, o Brasil aqui na América do Sul perde em qualidade de morte para o Chile, Argentina, Uruguai e Equador. Então é uma posição ruim que nós precisamos mudar essa realidade. Com a ajuda de vocês. Que bom falar para adulto jovem. Que bom. Não esperava, com certeza. Que bom poder falar para vocês e contaminar um pouco vocês em relação a essa questão. Porque o jovem não morre mais hoje, né? O jovem não tem, se morrer não morre, né? Vamos lá. E eu estou tá bom. Então, isso que eu defendo, cuidados paliativos como um direito humano, tá? Aqui na América do Sul, a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos, tá? Foi o primeiro tratado multilateral de direitos humanos a exigir expressamente que os Estados tomem medidas para garantir o acesso de idosos à atenção integral, incluindo cuidados paliativos. Olha que avanço. Mas no Brasil, essa convenção, geralmente, para ter força de lei,
precisa ser ratificada pelo Senado Federal, e no Brasil, evidentemente, isso ainda não aconteceu. Se isso acontecesse, seria um instrumento legal. Cuidados paliativos hoje é um instrumento legal para permitir acesso para os pacientes crônicos avançados. Por favor? Então, tem várias barreiras que impedem esse processo. O guarda-chuva principal é da política, então a gente falta educação, formação profissional, acesso a medicamentos, principalmente os opioides, foi falado aqui pela manhã também, de dispensação de opioides. No Brasil isso é um problema. E outra questão são políticas de implementação dos cuidados paliativos. No Brasil não temos uma política pública em relação a isso. A gente tem uma política lá no 74 de 2013, uma portaria que regula os cuidados paliativos para o câncer e para as outras doenças crônicas. Você não tem nada na lei garantindo isso. Ok? E também, vamos combinar, o problema dos cuidados paliativos para os pacientes internados no Instituto Nacional de Câncer está resolvido, não é isso? Lá tem uma unidade de cuidados paliativos. Ou a princípio, né, a gente pensa. Mas o paciente que tem câncer na emergência do Souza Aguiar. O paciente que tem câncer no CTI do Salgado Filho. Não pensem que os problemas relacionados aos cuidados paliativos estão resolvidos na iniciativa privada. Não estão. Também não temos nenhum hospital da rede privada que oferece cuidados paliativos dentro daquilo que nós consideramos assistência de cuidados paliativos. Okay? Então, a comunidade vai ter que começar a discutir isso. É um problema de administração, de direito, de saúde pública. Por favor. E também, Rogério, se vai te interessar, cuidados paliativos em pacientes internados também economizam. As experiências desse hospital, muito interessante, eles tinham 5 leitos de cuidados paliativos e conseguiam uma economia de 4 milhões de dólares por ano. Okay? No período de 5 anos, eles pretendem aumentar essa economia para 19 milhões. Como? Fazendo o quê? Aumentando o número de leitos de 5 para 11. Simples assim. Um paciente, eu tenho um paciente no Instituto Nacional de Câncer que gasta 5 milhões. Um doente durante a sua internação. Não é, Alessandra? Isso é justo? Isso é equânime? Vai ter que pensar sobre isso. Vamos lá. É uma conduta, uma abordagem internacionalmente reconhecida. Essa é a minha tese, eu defendo isso. Cuidados paliativos, uma questão de direitos humanos, saúde, cidadania e uma questão de administração, concordam? Não? Cuidados paliativos diminuem os tempos de internamento, isso é uma referência de Portugal, eles não usam internação, usam internamento hospitalar e reinternamento. A futilidade terapêutica é aquele tratamento que você oferece ao paciente sabendo que aquele tratamento não vai ter benefício nenhum. Então você está jogando dinheiro fora, seu tempo fora. Futilidade terapêutica. O recurso aos serviços de urgência e aos cuidados intensivos e, consequentemente, diminui os custos de saúde. Muito obrigado.